O texto-chave da mensagem no domingo passado foi Romanos capítulo 1, verso 17, que diz, na versão de Portugal, este evangelho revela-nos que Deus nos declara justos aos seus olhos quando pomos a nossa fé em Cristo. Esta justiça que Deus nos atribui nasce e completa-se através da fé, tal como está escrito, o justo pela fé viverá. O justo pela fé viverá. Nós somos convidados por Deus nesse texto e em muitos outros a depositarmos nossa fé inteira e exclusivamente no seu Filho Jesus Cristo. A fé em Cristo, nesse texto e em muitos outros, é a própria fonte da vida. Deus nos declara justos, diz Paulo, quando pomos a nossa fé em Cristo. E ele finaliza o verso dizendo que o justo, pela fé, viverá. Ou seja, a fé em Cristo é fonte de vida. É isso que Paulo está dizendo para nós. Fé em Cristo é fonte de vida. Fé em Cristo não é apenas fonte de vida. Fé em Cristo é a fonte de vida. E por isso a gente celebra do início ao fim desse culto com um sorriso nos lábios, dizendo que em Cristo realmente passamos a viver. Passamos a viver. A fé em Cristo é a própria fé que origina a vida. Agora, se as Escrituras têm como alvo nos conduzir à vida, como lemos também no domingo passado, no final do Evangelho de João, esses sinais estão relatados, Jesus fez muitos outros, disse João, mas esses que estão relatados aqui no Evangelho são para que creiais que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e crendo tenhais vida em seu nome. Ora, se as Escrituras têm como alvo nos conduzir à vida, não é só o Evangelho de João que terá como propósito maior revelar Jesus Cristo, mas toda a Escritura. Toda a Escritura terá como propósito maior revelar Jesus Cristo, o Deus manifesto, para que nós possamos viver. A Escritura é fonte de vida, porque fala de Cristo, do início ao fim. No livro lançado este ano pela CPAD, em abril deste ano, intitulado 33 Graus de Decepção, a maçonaria exposta em sua essência. Neste livro, ele é dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, o autor Tom C. McKinney nos conta a história de Jim Shaw. Jim Shaw foi mestre maçônico do grau 33, o último grau da maçonaria, segundo o rito escocês, e ele se entregou a Cristo, abandonando, portanto, a maçonaria. Eu gostaria de apresentar a vocês parte do processo, não todo ele, mas parte do processo que culminou com a salvação de Jim Shaw. E Jim Shaw depois se tornou, inclusive, um pastor. Relatado, então, por Tom McKinney, palavras do próprio Jim Shaw. Estamos juntos? Ele conta, comecei a notar um problema no meu trabalho. E esse problema foi dificultando o meu trabalho cada vez mais. Eu trabalhava como autoridade portuária, precisava enxergar números e nomes de navios e barcos à distância. De uma hora para outra, isso se tornou um problema. Por mais que eu tentasse, percebi que não conseguia ler os números e os nomes à distância com clareza, como sempre tinha feito anteriormente. Pensei que tudo se resolveria com um par de óculos. Aí, fui me consultar com um oftalmologista. Ele examinou meus olhos e disse que tinha más notícias para mim. Ele não poderia me ajudar a resolver o problema prescrevendo óculos para a visão de longe. Na verdade, ele disse que não poderia me ajudar em nada. Informou-me que eu tinha uma catarata progressiva em meu olho esquerdo e que eu precisaria consultar um especialista. Fui para casa, diz Jim Shaw, contei para minha esposa, Bonnie, o que estava acontecendo. Ela então me recomendou um oftalmologista que conhecia, e esse médico tinha ajudado uma senhora que Bonnie conhecia, e a esposa de Jim Shaw, Bonnie Shaw,
acreditava que esse médico era o homem certo com quem ele deveria se consultar. Ele comenta nessa história dizendo o seguinte: talvez essa recomendação de Bonnie tenha sido o momento de mudança decisiva mais importante da minha vida. Mas é evidente que eu não tinha como saber nada disso naquele momento. Naquela hora, sem ter a mínima noção do que se seguiria, ligou para o consultório, marcou uma consulta com o oftalmo indicado pela esposa. Chegou o dia da consulta, foi ao consultório médico. Quando chegou a vez dele, na sala de exame, ele ficou aguardando as pupilas serem dilatadas. Quem já passou por isso sabe que é bem desconfortável, diga-se de passagem, né? Aquele exame de fundo de olho. Depois que as pupilas estavam dilatadas, o médico entrou, falou rapidamente com Jim Shaw e começou a examinar os olhos. Num período de tempo, diz ele, aparentemente curto, o exame terminou. O médico deu um diagnóstico ousado e surpreendente. Palavras de Jim Shaw. Ele olhou para mim como se estivesse enxergando o meu interior por um momento e então disse: senhor Shaw, é verdade. Você está mesmo com uma catarata em desenvolvimento no olho esquerdo e há uma catarata se desenvolvendo no seu olho direito também. Mas apesar de sua visão física estar ruim, esse não é o seu verdadeiro problema. Seu verdadeiro problema está na sua visão espiritual. Jim Shaw prossegue: eu permaneci sentado sentindo um tipo estranho de impacto emocional. Eu estava confuso quanto àquilo que o médico queria dizer. Antes que eu pudesse perguntar, ele falou novamente com a mesma simplicidade poderosa e perguntou: senhor Shaw, você é salvo? Dessa vez eu respondi, mas respondeu ele com uma pergunta: salvo do quê? Ele disse: quero dizer, você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Pá, direto. A essa altura, diz Jim Shaw, eu tinha recuperado minha habilidade habitual de fazer esse tipo de troca verbal e com uma altivez religiosa inflamando dentro de mim, eu respondi: doutor, olha só, eu conheço mais sobre religião. Ele era, nessa época, maçom grau 32. Depois dessa experiência é que ele evoluiu para o 33. Mas olha, para chegar no grau 32, ele teve que ler muita coisa, muitos textos maçônicos. Veja só, doutor, diz ele, eu conheço mais sobre religião do que o senhor. Para falar a verdade, eu conheço mais sobre religião do que a maioria das pessoas irá conhecer durante a vida inteira. Jim Shaw continua o relato dizendo: o médico não ficou impressionado nem desconcertado com a minha declaração orgulhosa. Sem tirar seus olhos dos meus e sem mudar sua expressão, ele perguntou: mas o que você conhece sobre a salvação? Esse é o meu assunto aqui contigo, estou falando de um monte de conhecimentos religiosos. Salvação, esse é o assunto. Você é salvo? De repente, eu não tinha mais nenhum ímpeto para essa troca de palavras, ou seja, o médico quebrou Jim Shaw. Percebi que estava lidando, diz ele, com algo muito poderoso. Eu estava lidando com algo muito poderoso e disse calmamente: vou pensar sobre isso, doutor, e depois lhe darei uma resposta. E aí, diz ele, fui embora do consultório o mais rápido possível. Saí do consultório médico, voltei para o trabalho, indo diretamente à sala do meu chefe. Agora eu sabia que tinha um problema sério nos meus olhos, pensei que poderia ter outro problema de um tipo diferente, um problema que definitivamente eu não entendia. Perguntei ao meu chefe se ele poderia liberar-me durante 2 semanas, ele disse: claro, Jim. Saí dali, fui para casa, liguei para o meu meio-irmão em Indianápolis, Jim Shaw, americano. Ele morava na Filadélfia nessa época. Liguei para o meu meio-irmão em Indianápolis, ele também era maçom.
Pensei que ele pudesse dar alguns conselhos para mim. Contei a ele o que havia acontecido, o que o médico havia dito a respeito da salvação, e ele rapidamente me deu sua opinião. Ele disse: esse homem é um fanático religioso. Pega o próximo avião e vem para cá. Eu vou encontrar você no aeroporto. Vou levar você ao meu oftalmologista. O voo seguinte partiria às 9 horas da manhã, dia seguinte, 9 horas, de Inchó em barca. Tinha muito dinheiro e para os americanos pegar um avião não é uma coisa tão complicada como nós, né? Eles compram passagem como quem troca de roupa. Pega o avião, vai para Indianápolis. Ele diz: quando cheguei em Indianápolis, meu meio-irmão estava à minha espera. Ele disse que havia marcado uma consulta para mim, com seu médico, no dia seguinte, levou-me para sua casa para descansar e esperar. No outro dia, durante a consulta, o médico examinou-me e perguntou-me onde eu morava. Contei a ele onde eu morava e também o que o outro médico havia dito sobre os meus olhos. Só não mencionei o que ele dissera sobre a minha visão espiritual, evidentemente. Aí o médico de Indianápolis disse para Jim Shaw: eu vou procurar esse médico aí, onde você se consultou, eu vou procurá-lo aqui em nossos registros. Sai o médico, vai lá para os registros, para o arquivo, acha os dados sobre o tal médico com quem Jim Shaw havia se consultado, retorna para a sala de exame e diz: Sr. Shaw, as melhores instalações médicas estão disponíveis para o senhor. Eu falei Filadélfia, equívoco é Flórida. Estão disponíveis para o senhor na Flórida e o médico que examinou o senhor é um dos melhores. Eu lhe aconselho a voltar imediatamente para casa e fazer, olha a frase dele, tudo o que aquele médico disser. Espírito Santo é irônico, né, gente? Deus tem humor. Volta para casa e faz tudo o que aquele médico disser. Meu irmão não ficou nada contente. Então o Jim Shaw conta para o irmão o que tinha sido o parecer do médico. No que dizia respeito a mim, eu estava sentindo uma estranha combinação de medo e ansiedade entusiasmada, parecendo não haver alternativa a não ser fazer o que aquele médico dissesse. Mas o que, diz ele, aquele médico estranho e intenso da Flórida me recomendaria fazer? Voltei para casa, marquei outra consulta, fui até o médico. Houve uma complicação inesperada. Eu estava com uma infecção em minhas pálpebras. Ele disse que só poderia operar-me no mínimo dali a 6 semanas. Voltei para o trabalho então, passei a comparecer, olha só, no consultório daquele médico, uma vez por semana, durante as 6 semanas seguintes. Tudo para tratar, diz Jim Shaw, a infecção. Cada vez que eu ia ao médico para ser examinado e tratado, ele falava sobre o plano de salvação, da minha necessidade de receber a Jesus como meu redentor pessoal. Falava-me sobre o Senhor, citava versos das Escrituras. E aí chegou o momento, diz ele, que a fala do médico já não o ofendia mais. O Espírito Santo foi quebrando o gelo. Os versos da Escritura que ele citava eram profundos, pareciam falar diretamente ao meu interior, alguns deles pareciam explodir lá no fundo, agitando coisas que eu não podia descrever nem entender. Eu decidi, ele nunca antes tinha lido a Bíblia. Por causa do que Deus estava fazendo, usando aquele médico oftalmologista, diz ele, decidi que iria procurar os versículos que ele citava e lê-los por conta própria. Quanto mais eu pensava nisso, mais acendia em mim o desejo de fazê-lo. Eu não tinha nenhuma Bíblia para ler, exceto a grande Bíblia que ficava na mesa do café. Bonnie, a esposa dele, tinha comprado aquela Bíblia quando nós nos casamos e disse que aquela seria, a frase dela, a Bíblia da família. Mas a Bíblia tinha ficado ali durante todos aqueles anos sem ser lida uma única vez. A Bíblia finalmente foi aberta e eu comecei a procurar os versos que o médico tinha citado, lendo-os em seu contexto. Eles soavam bem à medida que eram lidos por mim. Às vezes eu voltava em minha leitura e lia algum trecho repetidamente, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. À medida que as semanas passavam,
Houve ocasiões em que eu acordava no meio da noite, pensando em um dos versículos, levantava-me e ia até a sala de estar para ler o versículo na grande Bíblia. As Escrituras, diz ele, definitivamente falaram comigo. Falaram com as necessidades profundas que existiam dentro de mim. Percebi que os versículos continuavam falando comigo, ecoando significados, independentemente de quantas vezes eu os lesse. É palavra viva, né, meus irmãos? Esses versículos da Bíblia eram diferentes de tudo o que eu já havia lido antes. Olha a frase dele: eles pareciam ter vida. Era inegável que passou a haver um conflito dentro de mim à medida que as Escrituras colidiam com o entendimento que eu tinha das autoridades e dos filósofos maçônicos. Eu podia sentir a confusão em minha mente e fiquei um pouco preocupado, mas não tentei entender a situação. Simplesmente continuei a ler a grande Bíblia da sala de estar, ouvir o médico à medida que ele testemunhava para mim e fazer o meu trabalho na loja maçônica da melhor maneira possível. Ele está na crise, ele vê o confronto, e eu quero chegar ao final desse relato que eu disse para vocês, não apresentarei todo ele. Não tentei esmiuçá-las nem entendê-las, aquelas palavras. Todavia, notei algo que se tornava cada vez mais claro. Além da estranha vida que senti nas Escrituras, percebi, olha só, quão simples era a sua mensagem quando comparada à complexidade dos escritos maçônicos. Passei pela cirurgia em meu olho esquerdo. O procedimento foi um sucesso. Com os meus novos óculos, eu consegui enxergar bem, com o olho recém-operado. Voltei ao trabalho 2 semanas depois. A operação no olho direito estava agendada para 6 meses depois, mas, como minha visão estava ficando cada vez mais nítida após a cirurgia, o conflito entre os ensinamentos da Bíblia e os ensinamentos da maçonaria também ficava cada vez mais evidente. Em termos gerais, eu estava cada vez mais ciente disso, mas a situação ficou clara em detalhes quando ministrei a preleção do grau 32 na coroação seguinte. Coroação, momento em que alguns maçons do grau 31 passariam pelo rito do grau 32 e ele oficiava o rito. Antes de ministrar a preleção do 32º grau, fui suplente do juiz que o ministrava. Eu havia escutado ou ministrado essa preleção muitas e muitas vezes e já a conhecia bem. O dia da reunião aproximava-se mais e mais, e Mike era um maçom amigo, e estávamos fazendo os preparativos. Estudei todo o meu trabalho da maneira completa e destinei uma atenção especial ao 32º grau. À medida que eu estudava a preleção, especialmente quando ministrei a nova classe de maçons do 32º grau, percebi que havia uma diferença significativa aqui. Pela primeira vez, percebi como essa preleção era diferente dos ensinamentos da Bíblia. Essa preleção era um resumo de todos os ensinamentos maçons pelos quais o indivíduo passa, pois esse é um grau culminante. Havia uma diferença ali, uma diferença que não podia ser reconciliada, e eu a enxerguei claramente. Ou as religiões antigas e os ensinamentos da maçonaria estão certos e a Bíblia está errada, ou a Bíblia está certa e as religiões antigas, isso aqui, antigas, referência ao Antigo Egito, e os ensinamentos maçônicos estão errados. Esses ensinamentos não podem ser ambos corretos, é simples assim. E agora eu enxergava isso claramente, com esse conflito fundamental, que agora estava claramente no foco de meu entendimento, e aqui ele vai citar o conflito, e nesse ponto eu vou encerrar a narrativa. Enxerguei as implicações de longo prazo de toda a situação. A maçonaria ensina a salvação pelas obras, como se a redenção do indivíduo dependesse de sua própria vida virtuosa, para que ele consiga entrar na loja celeste. A Bíblia ensina que a salvação é recebida por meio da graça e que a redenção depende da vida perfeita de Jesus.
e de sua morte expiatória por nós. A maçonaria, diz Jim Shaw, não é maior, ensina que Jesus não é maior do que os outros exemplares da história, como Maomé, Buda, Aristóteles ou Joseph Smith. Joseph Smith, o pai da igreja mórmon. E nem que ele foi um ser divino ou inspirado. A Bíblia ensina que Jesus é Deus Filho, que ele sempre existiu e que nenhum homem pode ser reconciliado com Deus Pai a não ser por intermédio dele, Jesus Cristo. Finaliza Jim Shaw, e aqui eu finalizo. Há uma escolha a ser feita aqui. Enxerguei isso claramente. E eu estava em uma rota de colisão com essa escolha. O que nos salva? Jesus Cristo ou virtudes humanas? O contato de Jim Shaw com as Escrituras foi decisivo para a sua salvação. A verdade o libertou. O que dizem então as Escrituras a respeito de Cristo e da cruz? Nessa noite nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, vendo ali aliança. Diga comigo, aliança. Por isso, é isso na verdade que nós lemos em Lucas 22, verso 20, palavras do próprio Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Diga, aliança no sangue de Jesus. Agora, põe a mão no seu peito e diga, a meu favor. Aliança no sangue de Jesus, a meu favor, a seu favor, a nosso favor. Uma aliança que, como toda aliança na Escritura, envolve estabelecimento de um sinal. Diga comigo, sinal. Toda aliança na Escritura tem seu sinal. A começar da aliança com Noé. Gênesis capítulo 9, verso 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deixando de lado agora aqui a aliança feita com Caim, para que ele não fosse morto por quem o encontrasse, olhamos para a aliança de Deus com Noé e vemos que Deus quer que isso fique muito evidente. A aliança de Deus com o homem é uma questão pública. De algum modo, ela irá se manifestar por meio de sinais visíveis. Não existe aliança com Deus secreta. Aliás, a fé cristã envolve mistérios, mas não segredos. E essa é uma diferença ímpar da fé cristã para seitas ocultistas, com questões secretas. Não, a fé cristã tem o mistério, a coisa tremenda que ao mesmo tempo nos repele e atrai, mas essa coisa misteriosa, digo que nos repele e atrai simultaneamente, é coisa, disse Jesus, para ser anunciada até em cima dos telhados. Não é para ser escondida debaixo da cama. A fé cristã é uma questão pública. É pública. O sinal da aliança de Deus com Noé é público, mas agora, em Lucas 22, Jesus diz: vejam, novo sinal está sendo dado a vocês. Olhem, este é o cálice da nova aliança. Vocês conseguem ver? É a aliança final com Deus. É a última aliança. É o sangue do Filho. Por meio dela, por meio dessa aliança, Jesus se faz um conosco. Jesus se faz nosso irmão de sangue.
É isso que ele está dizendo para nós. Estou fazendo com vocês um pacto de sangue. E ele entrega o cálice que ele diz. É o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele entrega para os discípulos e diz: bebam dele todos. É como se estivessem bebendo ali, é isso mesmo. É como se estivessem bebendo ali o sangue de Cristo. Essa é a ideia. Essa é a representação. Nós estamos fazendo um pacto de sangue. Só por isso, só por esse pacto de sangue, quando nós nos tornamos irmãos do Filho de Deus, irmãos e irmãs do Filho de Deus, é que de fato nos tornamos filhos de Deus. Tem sido repetidamente dito aqui uma verdade central do cristianismo: somos filhos de Deus no Filho de Deus. Este evangelho, diz Paulo aos Romanos, revela-nos que Deus nos declara justos aos seus olhos quando pomos a nossa fé em Cristo. Justos. Deus nos declara justos, filhos no Filho. Agora, nós precisamos notar algo muito importante, meus irmãos. Preste atenção. A ceia e essa fala subsequente de Jesus, este cálice é a nova aliança no meu sangue. A ceia e a fala de Jesus ocorrem antes da crucificação. Não ocorrem depois. Não é depois da crucificação que Jesus diz: olha, agora olhem para a minha cruz entendendo que ela é de vocês. Não é isso que acontece. A ceia e a fala de Jesus, a última ceia e a fala de Jesus ocorrem antes da crucificação. Sequer ocorrem após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus poderia dizer: olha, assim como eu passei pela cruz e deixei o túmulo vazio, agora vocês também passarão, carregarão suas cruzes e experimentarão a glória da ressurreição, receberão corpos gloriosos no último dia. Não é esse o processo de Cristo. Jesus fala do cálice da aliança antes de o seu sangue ser efetivamente derramado. Ou seja, ao dizer o que ele diz naquele momento, na última ceia, dali em diante, por causa dessa fala de Jesus, este cálice, vamos dizer juntos, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Por causa dessa fala de Jesus acerca do cálice da aliança antes de seu sangue ser derramado, Jesus estava garantindo para nós que dali em diante o que acontecesse com ele estaria acontecendo aos discípulos. De agora em diante, depois que vocês tomarem esse cálice, o cálice da nova, depois que vocês ingerirem, bebam, agora nós somos um. Daqui em diante, o que acontecer comigo estará acontecendo com vocês. Fizemos agora um pacto de sangue, estamos ligados, seja na morte, seja na ressurreição. Se ele morresse, os discípulos estariam morrendo nele. Se ele ressuscitasse, se ele vivesse, os discípulos estariam vivendo nele. A aliança estava firmada. É o cálice da nova aliança. Por causa da atemporalidade da cruz, a cruz, tem sido repetidamente dito aqui, é um fenômeno fora do nosso tempo. O cordeiro foi sacrificado, diz a Escritura, mesmo antes de o mundo existir. A cruz foge ao relógio. Por causa da atemporalidade da cruz, nós celebramos hoje a ceia do Senhor dizendo, olha só, que o que aconteceu ao corpo de Jesus na cruz aconteceu ao nosso corpo do pecado, porque nós também participamos do cálice da nova aliança.
Quem está entendendo? O Eterno, o Filho de Deus, não poderia morrer. Preste muita atenção. Jesus abriu os olhos aos cegos, abriu ouvidos dos surdos, curou os leprosos, levantou os... Vocês se anteciparam. Excelente. Paralíticos, mas também levantou os mortos. Amados, a crise dos discípulos é muito real. Como alguém que levanta os mortos apenas com uma palavra. Por exemplo, para a menina de 12 anos, ele simplesmente diz: menina, levanta, talitá cumi. E a menina levanta. Como alguém que tem esse poder morre. Quando os discípulos veem Jesus pendurado na cruz, a mente deles está dando voltas. Não, isso não pode estar acontecendo. Nós vimos que ele tem poder sobre a morte. Nós vimos quando Lázaro já estava morto há dias. E ele simplesmente disse: Lázaro, sai Lázaro. E ele saiu, nós vimos isso. Como ele foi pendurado numa cruz e morreu? Não. A lógica dos discípulos só está incompleta, mas ela é legítima. Porque o autor da vida e o Senhor da vida não pode morrer, a não ser que ele esteja representando os pecadores. E ele nos representou. O Eterno, o Filho de Deus, não pode morrer, a não ser que ele nos represente. Se ele morreu, os discípulos estavam representados nele. E morreram. Ele veio para salvar o homem do poder do pecado. Ele veio eliminar o pecado que estava incorporado, e aqui é bem literal esse incorporado, ligado ao corpo, incorporado ao homem. E ele consegue, Jesus, eu gostaria de saber aqui quem está pronto para dar glória a Deus, porque Jesus consegue eliminar o pecado que está incorporado aos homens, sem matar os homens, mas matando a si mesmo. Na sua representação dos homens, na sua substituição, ele mata a si e nos dá a promessa de vida eterna.